Dou-me por feliz e agradecido a Deus por estar participando dessa escola bíblica para obreiros aqui do campo eclesiástico da nossa IATEC, que tem como igreja sede Nova Cruz. Louvo a Deus pela presença de vocês, das esposas, também dos nossos irmãos, até mesmo crianças, adolescentes, todos nós aqui nos encontramos para crescermos não somente no conhecimento da palavra de Deus, mas na comunhão fraternal, na comunhão uns com os outros, e isto é muito importante. Eu agradeço a Deus, ao pastor Jeremias, pelo pouco tempo que ele está aqui como supervisor deste campo, como pastor desta igreja, conduzindo a obra de Deus com tanto equilíbrio, com tanta prudência, dentro da forma, dentro do padrão da nossa igreja, a Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Eu sei que a tarde é quente, aqui já é sertão, e realmente a gente está aqui de paletó num momento como este, não é fácil, mas foi assim que nós aprendemos. Lá em Mossoró, um pastor de outra denominação, ele pensou consigo: nossas reuniões de obreiros à tarde, todo mês, muitos irmãos vinham de paletó, de gravata, e até de bicicleta, vocês imaginam, mas aqui em Mossoró, cidade pequena. E ele olhou assim e disse: meu Deus, para que uma judiação dessa? O pastor impôs que os obreiros estejam de paletó e gravata numa reunião, uma tarde tão quente, aqui vai até de bicicleta, pedalando, um calor desse. Ele devia amenizar mais, podia tirar o paletó, a gravata, e mais camisa manga longa. Bom, foi o que ele pensou, não me escala para ninguém. Transcorridos alguns anos, aí ele veio me confessar. Pastor, eu pensei dessa forma, porque o pastor Martins não amenizar mais, tendo em vista se mostrar uma cidade tão quente, calorenta, os obreiros de paletó, de gravata, para que isso? Mas depois eu comecei a refletir que ele tinha razão. Porque lá na minha igreja, o pastor disse: olha, vocês venham para as reuniões de paletó e gravata. Depois ele disse: não, por ser muito quente, vocês venham só de gravata. Mas ele está paletó não, é muito quente. Transcorrido algum tempo, ele disse: bem, vocês podem vir sem gravata, de camisa manga curta, porque o calor é grande. E finalmente, a última reunião que eu participei, disse ele, já tinha pastor, só de calça jeans, de camiseta e com cocó na cabeça. Vocês imaginam, irmãos, que as coisas vão acontecendo gradativamente. Mas eu digo para vocês, a forma que Deus deu a Assembleia de Deus no Brasil, não tem quem possa tirar. Aleluia! Glória a Deus! Vamos nos manter assim mesmo. Problema não, glória a Jesus. Mas pastor, a roupa, paletó não faz um obreiro, mais quente, não dá nada disso. Mas sabe o que acontece, irmãos? É que o sumo sacerdote, nem os sacerdotes poderiam entrar na tenda da congregação ou do templo se não fosse com as vestimentas que Deus estabeleceu. É verdade ou não é? É desse jeito. Então eu dou graças a Deus pelos nossos irmãos, obreiros, nossas irmãs também, glórias a Jesus. E aqui estamos nessa escola bíblica, graças a Deus, crescendo no conhecimento da palavra de Deus, e também, meus irmãos, na comunhão fraternal. Nós precisamos muito disso, para conversarmos com os outros, interagir, e às vezes até
conversar sobre a obra, o trabalho que Deus está fazendo, pedir até opiniões também que deve ser feito. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Cada um de nós sabe um pouquinho, outros sabem um pouco mais. Mas o que acontece? À medida que a gente vai caminhando na linha do tempo, a gente vai aprendendo uns com os outros, segundo a palavra de Deus. Glórias a Jesus. Então, irmãos, louvo a Deus por essa escola bíblica, pastor Jeremias, parabéns pela promoção deste trabalho, dando maior consistência, maior embasamento, maior solidez no conhecimento dos servos do Senhor. E quando eu falo aqui de obreiros, irmãos, eu me refiro a nossas irmãs também, sabe? É porque eu não vou chegar no público e dizer, eu saúdo os obreiros e as obreiras com a paz do Senhor. Quando eu dizer que os obreiros, as mulheres já estão inclusas também. As mulheres já estão inclusas também, sabe? É que a partir do século XIX, com o movimento feminista, aí começaram. Eu saúdo a todos e a todas. Começou. Naquele tempo não se tinha pastora, ninguém nem falava nisso. Aliás, nos anos 60, eu era menino, ninguém ouvia nem falar nisso no Brasil. Verdade ou não é? Quem da minha época sabe isso? Ninguém ouvia falar nisso. Tá? Agora, dos anos 70 para cá, o movimento feminista veio com toda a força dentro das igrejas, que hoje tem pastora, tem apóstola, tem bispa, tem mais um tempo? Cada coisa por aí. E tem uma coisa, meus irmãos, agora com a linguagem neutra, já ouviu falar em linguagem neutra aqui? Já ouviu falar, né? Aí tem gente que chega, eu saúdo a todos e a todas e a todos com a paz do Senhor. Imagina. Não sei como é que o pastor permite um negócio desse. Eu não permito, não. Nós conhecemos a língua portuguesa, sabemos a sua história, a sua origem, lá no Lácio, como tudo começou e como evoluiu, chegou até nós, e não existe isso. Aliás, até pela convenção que nós temos dos países de língua portuguesa, não existe linguagem neutra. Essa coisa está sendo criada aí e querendo introduzir na igreja de garganta abaixo. Mas eu digo aos amados irmãos, a igreja de Jesus tem filme. Aleluia! É verdade. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos, dentro do tema proposto aqui. Glória a Jesus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 11 até o versículo 16. E, irmãos, é exatamente no versículo 12 que está o texto áureo, ou o texto de ouro desta escola bíblica. Glória a Jesus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 11 a seguir. Quem já encontrou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem, que bom. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis. Em que? Na palavra, no Espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém. Glória a Jesus. Em pé nós vamos orar ao Senhor. E eu quero que Deus oração dos irmãos por aqueles que estão sofrendo aquela catástrofe ali no Rio Grande do Sul, vocês sabem muito bem.
E realmente, irmãos, é triste, é lamentável aquela situação. Só informando para vocês que nós já enviamos ajudas para aqueles irmãos e pessoas não evangélicas também. Enviamos uma substanciosa oferta. O pastor Geraldino ficou admirado do Rio Grande do Norte, na região mais pobre do país, que é o Nordeste, no estadozinho pequeno do Norte, chegar uma oferta tão robusta como aquela. Glória a Jesus. E como se não bastasse, enviamos também, irmãos, 12 toneladas de roupas, de água e de alimentos não perecíveis. Glória a Deus. Eu fico muito feliz, muito agradecido a Deus. Glória a Jesus. Então vamos orar. Olha, tem tempos lá que ainda estão sem comércio. Não é todo mundo. Sempre estamos sem comércio ainda. Dificuldade ainda. De não poder se congregar. Afora aqueles que perderam, amigos, irmãos, parentes, entes queridos. E vamos orar. Eu digo para vocês, estão casos isolados no Brasil. Está acontecendo em outras nações também. E temos que orar, temos que buscar a Deus, sabe? Porque, irmãos, nós oramos, mas a verdade é que essas coisas têm que acontecer. Eu pergunto a vocês, quem mandou aquela enchente no Rio Grande do Sul? Quem mandou? Deus. Quem? Deus. Quem foi? Deus. Porque do Senhor é a terra e a sua, o mundo e aqueles. Jesus Cristo disse que nem um pardal, sabe o que é pardal, né? De passarinho. Nem um pardal ele cai se não for com a permissão de meu Pai que está no céu. Agora, claro, nós temos que orar a Deus, tem misericórdia, Senhor. Vocês se lembram quando Deus foi para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra? Aí Abraão foi interceder por quem? Foi interceder. Não precisa interceder também. E tem uma coisa, o desígnio de Deus era destruir. E de fato destruiu, mas só destruiu depois que Ló saiu com sua família. Glória! Glória a Deus. Vamos orar pelo nosso Brasil, lamentável esse quadro político, moral, econômico que estamos vivendo, social também, lamentável por isso, nós temos que orar pelo nosso Brasil. Vamos orar por Israel também, estar ali no centro da terra, das nações. Foi Deus quem escolheu aquela terra ali para a descendência de Abraão. Deus prometeu aquela terra a Abraão e a sua descendência. Foi Deus que escolheu. E hoje está ali. Situação muito complicada. Muito complicada mesmo. Eles só não estão atacando o Monte Jerusalém, porque lá tem a mesquita de Amana, tem a mesquita de Portugal, que é a mesma, e Al-Aqsa também, outra mesquita. Eles não atacam, por quê? Não é porque essas duas mesquitas estão lá, mas é porque, irmãos, os muçulmanos, esses terroristas são muçulmanos, sabem disso, eles creem que Maomé vai voltar, sabe, para reinar a partir de Jerusalém. Então eles não tocam em Jerusalém, eles têm Jerusalém também como cidade sagrada. Mas vamos orar, Deus guardar, Deus abençoar, Deus proteger, Deus dar força, Deus dar coragem. Não é fácil, irmãos, uma nação tão pequena como Israel enfrentar tantos inimigos ali. E se fosse pela sua capacidade, ele já teria sido destruído. Mas quem peleja por Israel é o Deus de Abraão. Glória! Glória a Deus! Quem mais precisa de oração? Eu, minha casa, guarda a casa. Muito bem, então vamos orar ao nosso Pai Celestial e vamos convidar os nossos companheiros
Pastor Luiz Nunes, aqui do campo. Está bom. Pastor Luiz Nunes, aqui do campo. Graças a Deus, está indo acordando. E está abençoado, né? Graças a Deus. Até o aspecto do rosto está mostrando a Deus. Glória a Deus por isso. Muito bem. Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui neste último dia das 11, temos sido abençoados e nesta tarde e noite com a presença especial do nosso pastor presidente, para nós é uma honra muito grande, não é? Oremos, amados, querido Deus, eterno Pai, amado Senhor Jesus Cristo, te louvamos por estarmos na tua presença. Queremos te agradecer pelo teu cuidado, pelas vitórias, pelas bênçãos, Senhor, por ter nos trazido em paz nesta tarde para estarmos no templo, te adorando na beleza da tua santidade. Queremos pedir, Senhor, continua conosco, falando conosco de uma forma especial, como tens falado. E nesta tarde, Senhor amado, continua, aleluia, ajudando-nos, renovando-nos, abençoando-nos, Senhor, porque somos necessitados e carentes. Abençoa, Senhor amado, a nossa nação brasileira. Jesus, essa nação, há um povo que te adora, que te louva, há um povo que engrandece o teu nome, e por amor à tua igreja nesta nação, continua com a tua mão poderosa estendida, abençoando, restaurando. Visita, Senhor amado, o estado do Rio Grande do Sul, porque tu és Deus sobre todas as coisas. Te pedimos, Senhor amado, também nesta tarde, por Israel, por Jerusalém, Senhor, a cidade santa, aonde um dia reinarás, Senhor, durante 1000 anos. Pai santo e eterno, Deus da glória, visita os hospitais, aqueles que estão enfermos nesta tarde e precisam de uma bênção de saúde. Tu és médico por excelência. Pai, te pedimos pelo nosso pastor presidente, pastor Martim Alves da Silva, pela sua esposa, irmã Fátima, sua família, pelo santo ministério da tua igreja nesse estado, pelo nosso supervisor, pastor Jeremias Alves, sua esposa, pela tua igreja aqui, aleluia, Nova Cruz, pelos pastores que fazem este campo eclesiástico, continua nos ajudando, nos renovando e nos abençoando, nos dando da tua graça, por todos os supervisores que aqui estão, enfim, por tua igreja de um modo geral. É a nossa oração a ti, ó Deus, nesta tarde, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Pode falar certo, irmãos. Glórias a Jesus. Queridos, nós temos aqui vários obreiros, pastores, supervisores do campo. Glória a Jesus. E vou pedir ao pastor Jeremias para ele designar quem é que vai fazer a peregrinação, ou ele mesmo vai fazer. Glória a Jesus. Muito bem, eu quero convidar o pastor Alex, secretário do nosso eclesiástico, para fazer as apresentações dos pastores, obreiros que estão aqui conosco. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Queridos irmãos, eu gostaria de apresentar nessa tarde da minha inicial da apresentação do pastor Aildo Nonato, da Assembleia de Deus em Areias, campo eclesiástico de São José do Rio. Daqui a pouco estou apresentando o seu pastor também. A esposa do presbítero que está aqui de perto, por gentileza. Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe. Muito bem, pastor Ivanildo Dias Barros, pastor Assembleia de Deus. Glória a Deus também, nossa saúde, a sua esposa, missionária Jacqueline, que está. Deus continue abençoando, em nome de Jesus. Pastor Estelito da Paz, pastor da Assembleia do Sítio Novo, daqui a pouco também estarei apresentando. Pastor
pastor supervisor daquele campo. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o pastor Pinheiro, Francisco Pinheiro de Moraes, pastor da Assembleia de Deus em Pareiras, supervisor daquele campo, e nos dá a alegria de estar conosco nessa tarde. Irmã Renata, tudo bem? O irmão que acompanha o pastor Pinheiro, fica de pé, com certeza. Deus abençoe. Sua vida. Obrigado, pastor Pinheiro. Pastor Marcos de Medeiros, pastor da Assembleia de Deus, com supervisão do campo, lá no Tangará. Deus continue abençoando o pastor Marcos, sua vida, família. Glória a Deus. Nosso companheiro, pastor Reginaldo Oeste Lula, nosso primeiro secretário da nossa convenção, a Semané, também supervisor do campo eclesiástico de São José do Ribeirão. Mais ou menos hoje. A nossa irmã Josinei, sua esposa também, irmã Fátima, Deus abençoe, dirigentes do trabalho ali no ciclo da oração. Deus abençoe. Muito bem, nosso companheiro, pastor Josafá Aquino, nosso pastor Josafá é o pastor supervisor do campo eclesiástico da Assembleia de Deus em Macaíba e também é membro da nossa diretoria da Sematerra. A esposa, a nossa irmã Zenaide, que aqui está, lá com a nossa irmã Fátima. Deus abençoe a irmã Zenaide, Deus lhe ajude. Muito bem, pastor Abdeiro Xavier dos Santos, nosso pastor Bíblia, pastor supervisor do campo eclesiástico da igreja que está em Parnamirim, o seu companheiro também, o pastor Leomar, membro da diretoria daquela igreja, e também o pastor Abdeiro, também secretário junto da nossa convenção, da nossa Assembleia. Muito obrigado. Graças a Deus, meus irmãos, pela presença desses pastores, supervisores do campo, pastor Abdeiro Xavier dos Santos, pastor Reginaldo Oeste Lula, pastor José Marquinhos, pastor Marcos Medeiros, pastor Francisco Pinheiro, graças a Deus, pela presença desses supervisores aqui e demais obreiros e outros campos eclesiásticos e daqui também do campo eclesiástico de Nova Cruz. Parabéns, pastor Jeremias, até o crachá está comigo, é verdade, mas em muito crachá comigo, só os obreiros com os crachá, mas está legal, né? É bom a gente, esse crachá sempre guardar, sabe? Porque esse crachá é um memorial, sabe? Se guarda, minha foto lá. Às vezes tem um livro de roteiro dos estudos também, para a gente guardar a apostila. Né? Eu tenho a apostila em casa guardada, irmãos, do tempo que eu ministrava nos anos 80 lá em Mossoró. Aquelas apostilas que eu ministrava nas reuniões do Hebreiro, falava até sobre a nova era, no tempo. Realmente a nova era estava em ascensão e alcançando até os produtos de mercado, era uma disseminação tão grande. E a gente também, irmãos, quando surgiu o G12, vocês sabem que era da Colômbia, e entrou aqui no Brasil e causou grandes estragos. Quem não se lembra disso, né? Os obreiros marcados aqui não sabem disso, mas os obreiros com mais tempo aqui sabem disso. Mas sabe o que acontece, irmãos? É que eu elaborei um trabalho sobre o G12 nos anos 90 e vacinei os obreiros da igreja lá em Mossoró. Nas reuniões de obreiros, sempre estava falando das heresias do G12. E tem uma coisa: quando o G12 chegou lá em Mossoró, nós não perdemos um crente sequer.
Graças a Deus. Aleluia. Está tudo vacinado, graças a Deus. É verdade, não foram alcançados por isso. Tá? Uma irmã foi convidada para ir lá para o pré-encontro. Ela foi e quando chegou lá, ela foi só por curiosidade. E quando chegou lá, tinha que pegar um papel e escrever os nomes dos seus pecados, e depois jogar numa fogueira. Pronto, ali. Olha, irmãos, no dia que eu e você aceitamos Jesus como Salvador, todos os nossos pecados foram desfeitos pelo sangue. Aleluia! Glória a Deus. Mas essas inovações, essas coisas aparecendo por aí, sabe? É uma coisa assim. Por exemplo, confissão positiva, tá? Foi muito presente naquela época, né? Eu declaro, eu determino, eu ordeno, tá? Ou seja, irmãos, já ouviram falar em pensamento positivo. Ou seja, o pensamento positivo, irmãos, é a fé na fé. Não é a fé em Deus. É na fé que você tem. Você coloca a sua fé na fé de que aquilo vai acontecer. Isso aí, sociologicamente, se chama positivo. É pensamento positivo. Sabe? E eu ainda ouvi muita pessoa, pense positivamente, pense positivamente. Ou seja, coloque sua fé na fé. Irmãos, a nossa fé, ela está fundamentada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo unicamente. Por isso é importante escola bíblica, a gente ter roteiro de estudo, crachá, vai guardando todas essas coisas. Eu tenho a apostila lá em casa passando todo o Gilberto, naquele tempo que era feita com máquina da fotografia. Naquele tempo, da fotografia. Eu tenho uma pasta aqui na minha casa com as apostilas, e como se não bastasse, o pastor Marinésio, de saudosa memória, muitos aqui conhecidos, o pastor Marinésio, né? Ele já estava, como se diz, sem atividade na igreja, e ele chegou para mim e disse: pastor Martim, todo o material que eu tenho, que eu aprendi lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, Campinas, por sinal, um grande obreiro, saudoso pastor Marinésio, eu estive lá em Campinas e vi o tempo do trabalho que aquele homem fez ali em Campinas, uma coisa assim da gente glorificar a Deus. Ele foi perguntou, ele disse: aqui, eu vou dar de presente para o senhor. Guarda essa aqui. Isso não faz o quê? Mais de 20 anos ele fez isso. Mas é sempre bom, irmãos, a gente guardar. Depois a gente vai lá, vai ler, vai reler, estudar, reestudar, para a gente aprender cada vez mais. Sabe? É muito bom. Por exemplo, nós temos em mãos, de uma forma milagrosa, este livro chamado Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. Nós devemos ler este livro todos os dias. Todos os dias. E aqui eu trago até uma palavra de aconselhamento para vocês. Tem um plano de leitura anual da Bíblia? Tem um plano de leitura anual? Leia a Bíblia anualmente. Leitura, estou falando de leitura. Não estou falando aqui de estudo. Porque estudar é uma coisa e ler é outra. Tem um plano de leitura até para você identificar a linguagem da Bíblia. Nós temos a arte Almeida Revista Corrigida. Esta foi adotada pela nossa Convenção Geral das Assembleias do Brasil, certo? Só agora, em 2017, a Convenção aprovou também a NAA, Nova Almeida Atualizada. É uma Bíblia boa, uma linguagem mais atualizada, mais compreensível, sabe? E é muito bom você ver. Agora, quando a gente faz uma leitura responsiva na igreja, dificilmente nós estamos vendo alguém lendo a NAA.
é sempre a Almeida Revista Corrigida, não é? Porque nós nos identificamos mais com essa linguagem. Não sou contra, certo? Por exemplo, vamos ler aqui o Salmo 136. Eu vou ler os versículos ímpares, os irmãos vão ler os versículos pares. Aí quem tiver com a arte, vai ter aquela linguagem diferente da quem tem aí na arte. É ou não é? Vai ser diferente, vai haver uma diferença. O significado, o sentido é o mesmo. As palavras sinônicas são as mesmas, mas causa exatamente da igreja que é impacto, assim, porque realmente não há unanimidade na leitura da palavra. Não há. Eu, desde menino, eu uso a Almeida Revista Corrigida. Almeida Revista Corrigida. Tanto é que quando eu faço qualquer citação bíblica, eu faço baseado na Almeida Revista Corrigida. Agora, eu tenho a nova Almeida atualizada, eu tenho a NVT, nova versão transformadora, eu tenho a NVI, nova versão internacional, eu tenho a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, e tem outras versões também. Eu tenho 42 Bíblias, irmão, de estudo de rodapé e linguagem diferente. Sabe por quê? Porque quando eu venho aqui e não entendo muito bem o que esse versículo está dizendo, eu vou recorrer a outra Bíblia, com outra linguagem, para saber exatamente o que aquele tradutor ele colocou naquela Bíblia, naquela linguagem. Isso é muito importante. Para quem, pastor? Para quem ensina. Para quem é professor da escola bíblica dominical. É importante, certo? Tem até um aplicativo. Aí o pastor Vidente foi quem me deu esse aplicativo, né? Você vai no aplicativo da Bíblia, tem até no hebraico, no grego, e tem o significado daquela palavra que você está lendo. E o professor, irmãos, aqui nós temos nossas irmãs que são mestras, são diretoras do departamento, na igreja, elas ensinam, tem nossos irmãos também, obreiros, que trabalham nesta área. E é preciso que a gente faça uma busca, uma pesquisa mais aprofundada para trazer irmãos para os alunos, até para quem está pregando domingo à noite, fazer com que o ouvinte ele entenda melhor a mensagem que ele está trazendo. Entenda? Não começou não? Sabe? Isso é muito importante. Então não somente a leitura, mas o estudo também das Sagradas Escrituras. O estudo da palavra de Deus, estudar. Olha, irmãos, ler, anote aí, ler é uma coisa, estudar é outra, refletir é outra, e praticar é a mais difícil. Porque não adianta você saber a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, se você não vive. É verdade. Se você não pratica, não adianta nada. Tem muitos teólogos aqui no Brasil, irmãos, que realmente são doutores, são professores de academias teológicas, homens com conhecimentos profundos do hebraico, do aramaico, do grego, da língua portuguesa, ensino. Agora, o problema não é ensinar, o problema é viver o que ensina. Porque se não viver o que ensina, irmãos, é o fariseu. É ou não é? É o fariseu. Por isso Jesus Cristo disse: olha, tudo que eles ensinam, vocês praticam. Agora, vocês só não fazem o que eles falam. Eis a grande questão. É essa. E eu dou graças a Deus, irmãos, que tem havido na Assembleia de Deus um despertamento. Um despertamento. Por exemplo, nos anos 60, no início dos anos 70, começaram a entrar aqui curso teológico, teologia. Eu ouvi até um irmão dizer, depois que Tia Luzia entrou na igreja, nós
colocado teologia, não é teologia. Toda a igreja está trazendo esfriamento na igreja. Eu não sou contra, obrigado, o curso teológico, bom, mas naquele tempo ninguém sabia, ninguém estudava teologia, não se sabia que era teologia, era só Bíblia, Bíblia. Os irmãos pregavam a Bíblia, saíram pregando a palavra de Deus, e foi uma coisa. Teve até um pregador não, um pastor sem muita cultura, um pastor semi-analfabeto aqui do Rio de Janeiro, aliás, do Rio de Janeiro, aqui do Rio do Norte. Ele esteve lá, numa igreja, aí o pastor disse: vamos ouvir, o pastor aqui lá do Rio do Norte, aqui conosco hoje à noite. Ele disse: meu Deus, o que é que eu vou dizer aqui no Rio de Janeiro? Eu lá do Nordeste, lá do Rio do Norte, o que é que eu vou dizer aqui para esse povo no Rio de Janeiro? Aí o pastor Paulo Neto foi, chegou lá, saudou os irmãos com a paz do Senhor, e começou por ali, deu um versículo, irmãos. Daí a pouco Deus deu a palavra com tanta unção que o porteiro gritou lá de fora: fala, pregador, que eu estou vendo fogo sair da sua boca. Glórias a Deus. Um homem sem analfabeto, ele adora o Senhor. Mas é isso, irmão. Porque quando se tem a palavra de Deus no coração e na vida, é algo maravilhoso. Ensinar com unção, pregar com unção a palavra de Deus, isso é algo muito importante. Glória a Jesus. Uma coisa é você dizer Jesus, outra coisa é você dizer Jesus. Eu digo para vocês, quando se fala desse nome, até o inferno estremece. Glória a Deus. Com unção. Com unção. Para ser unção. Lembra aqueles filhos de servas? Depois que aquele demônio, sai, demônio não sai, em nome de Jesus. Aqui Paulo prega, ele diz: eu sei quem é Jesus, isso aqui é Paulo, agora vocês. Aí partiu para cima deles. É verdade. Então eu dou graças a Deus, porque tem havido na nossa igreja um despertamento muito grande pelo estudo, pelo conhecimento na palavra de Deus, nosso Senhor. Glória a Jesus. Nós tínhamos, desde a Assembleia de Deus, ela foi oficializada no dia 18 de junho de 1911. Aí vocês imaginam, 18 de junho de 1911 foi oficializada a Assembleia de Deus. E naquela época era a missão da Terra Apostólica. Só em 1918 é que ela passou a ser a Assembleia de Deus. Mas a origem é a mesma. Então, amados irmãos, no mês de junho, de 18 de junho, foi oficializada a Assembleia de Deus no Brasil, e em agosto, 2 meses depois, já foi implantada a Escola Bíblica Dominical. Aí vocês imaginam, naquele tempo não tinha editora, não tinha gráfica, não tinha nada, nossos comentaristas escreviam, e o jornal Prosseguimento, cara, para chegar a conclusão, mas foi implantada a Escola Dominical. Mês de agosto foi oficializada em junho, e agosto já foi implantada a Escola Dominical. E a Escola Dominical tem sido uma bênção para a nossa igreja. A cada trimestre nós estamos estudando lições com temáticas diferentes e estamos percorrendo a Bíblia Sagrada, estudando a palavra de Deus. Eu sempre fui amante da Escola Bíblica Dominical. Desde criança eu ia para a Escola Bíblica Dominical, manhãzinha, 9 horas da manhã, estava lá na Escola Bíblica Dominical. Depois, como jovem, estava lá. Me lembro, 1967, eu tinha 14 anos. Pastor Raimundo Santana disse: quem vai ensinar hoje na classe dos homens
É o jovem Martim Alta Silva. E o título da lição era a passagem pelo Mar Vermelho. Era a título da lição. Vocês imaginam? Eu, com 14, 15 anos, irmãos de homens, cabelos brancos, cabelos grisalhos, de obreiro, para ensinar. Agora, sabe por quê, irmão? Deixa eu dizer para você. Além de eu ser um aluno dominical, eu gostava muito do estudo para os professores, né? Não era? Todo sábado à noite, quem se lembra aqui ainda? Ainda se lembra? Não é? Pronto, está aqui. Você coloca estudo para os professores, era verdade. Era uma bênção. E eu ia para lá, estudo para os professores. Me lembro que uma noite, o pastor Renato Santana estava falando sobre escatologia bíblica, né, e tal. Aí tinha um Bartolomeu, irmão já era um homem assim, dos seus 70 ou mais anos, né? E o Bartolomeu ouvindo o pastor Santana mostrando o que seria a vinda de Jesus, os sinais, no capítulo 24 de Mateus e tantas coisas. E quando eu 9 horas, pronto, agora nós vamos encerrar o estudo, né, para os professores. Aí ele levantou e disse: o senhor voltou a falar uma coisa. Aí eu passei, o que foi isso? Das 3 noites de escuro. Das 3 noites de escuro. Mas o senhor está dizendo que eu estou ouvindo falar isso. Mas era por tradição da vida pessoal, né? Minha avó falava já nisso, os antigos falavam nisso. Então é importante, irmãos, a escola bíblica dominical, e hoje, graças a Deus, tem se arrumado a escola bíblica dominical, glórias a Jesus. Vocês sabem que, por exemplo, há 15 anos, mais ou menos, o censo que foi feito no Brasil, apenas, ouçam agora, o censo que foi feito no Brasil, de todas as igrejas evangélicas que implantaram a escola bíblica dominical, apenas entre 20% e 25% dos crentes participaram da escola dominical. Vocês viram, era um punhado, era uma coisinha. Por quê, irmão? Especialmente igrejas pentecostais, inclusive a Assembleia de Deus. Sabe por quê? Vou dizer para vocês. Porque a Assembleia de Deus, irmãos, primeiro, nossos irmãos, hoje já houve um despertamento, e eu louvo a Deus por isso. Eu estou falando isso com conhecimento de causa. Crente pentecostal, irmãos, ele não gosta de pregar. Crente pentecostal não gosta de estudo, sabe? Ele gosta, sabe de quê? Do irmão chegado do povo: Jesus está aqui, dê glória a Deus, amém, graças a Deus. Lá em Mossoró houve um congresso de senhores, uma congregação da Independência, né? Aí chamaram o pregador lá no Ceará. Aí o pregador pregou. No outro dia encontrei uma irmã. Eu digo: irmão, como foi lá? Ele disse: pastor, olha, foi um Pentecostes, olha, foi uma coisa assim estremecida. Qual foi a mensagem do pregador? Ela disse: sabe que eu nem sei. Quer dizer, ele sabe que os pentecostes sempre gostam daquelas mensagens afogueadas, de testemunho, de tantas coisas. E isso é a realidade. Nós gostamos disso, nós somos pentecostais, claro. Agora, irmãos, Pentecostes sem fundamentação bíblica, irmãos, isso aí pode ser misticismo. E é um perigo. Pode ser. Sabe? O verdadeiro Pentecostes tem como fundamento a palavra de Deus. Aleluia! A Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Glórias a Jesus. É verdade. Eu estava num culto, isso já faz uns 30 ou mais anos. Aí tinha um pregador que não era aqui do norte, não, era de fora. Aí ele disse: irmãos, eu estive em Israel, visitei vários lugares lá, por onde Jesus passou, e fui lá no Monte Carmelo, onde Elias orou e desceu fogo do céu.
E quando eu estive lá, eu orei também e caiu fogo do céu. Aí eu olhei assim para ele, ele mudou de cor. Precisa de ter muito cuidado com isso. Então, amados irmãos, eu digo para vocês o seguinte: a Assembleia de Deus, ela, uma igreja pentecostal, histórica, clássica, nós sabemos disso. E, meus irmãos, a gente via exatamente muitas coisas acontecendo, Deus fazendo, ciclo de oração, curso de oração, e eu pude observar na minha análise histórica de que algumas coisas mudaram e a gente precisa ter muito discernimento também para certas coisas, sabe? É que quando entrou aqui no Brasil o movimento neopentecostal, que é uma distorção do pentecostalismo, o movimento neopentecostal, aliás, já está em estudo, alguns estudiosos, eles estão dizendo o seguinte: no início do século passado, veja só, no início do século passado, chegaram as igrejas pentecostais, a CCB e a Assembleia de Deus. E houve três movimentos. Vocês sabem que o último movimento foi datado de 1959, com uma igreja que hoje aqui no Brasil já está quase família. Mas nos anos 70 chegou outro movimento, chamado de neopentecostalismo. Sim ou não? É verdade, neopentecostalismo, ou seja, um novo modo pentecostal, certo? Neopentecostalismo. E agora, irmãos, eles já estão dizendo que nós já estamos em outra fase de transição, que é a ultra pentecostalismo. Ou seja, passou o pentecostalismo, passou o neopentecostalismo, então a outra. Eu quero dizer para vocês o seguinte, irmãos, que a igreja de Jesus, eu não estou falando aqui de Assembleia de Deus, eu estou falando da igreja de Jesus Cristo, ela é por natureza, na sua origem, uma igreja pentecostal. Aleluia! Desde Jerusalém, a igreja de Jesus, ela é por natureza uma igreja pentecostal, sabe? E vocês vejam, tem um livro do saudoso escritor e diretor da nossa casa publicadora, Emílio Conde. Quem já ouviu falar aqui? Emílio Conde. Quem já ouviu falar? Emílio Conde. Ele foi designado, irmãos, para ir para a Europa, para as bibliotecas em Londres, em Paris, Estocolmo, os Países Baixos. Eles foi lá somente levar um livro. E o nome desse livro não tem mais para vender. É O Testemunho dos Séculos. O Testemunho dos Séculos. Certo? Ele mostra, irmãos, com precisão. Não sei se é o pastor aqui tem esse livro. Pronto, o pastor já está esse livro. Testemunho dos Séculos. Ele mostra, irmãos, que no século I, a igreja recebeu o batismo do Espírito Santo. E de lá para cá, no século II, terceiro, até hoje, em pleno século XXI, Jesus nunca deixou de batizar no Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o testemunho dos séculos, que em todos os séculos, Jesus nunca deixou de batizar no Espírito Santo. E eu dou graças a Deus, porque até hoje, na Assembleia de Deus, Jesus batiza com o Espírito Santo. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus. E
este movimento, irmãos, este mover do Espírito Santo vai continuar na vida da igreja até o arrebatamento. Glória a Deus, até o arrebatamento. É por isso que eu tenho dito repetidas vezes que a igreja de Jesus Cristo, não falo aqui da Assembleia de Deus, porque não quero subestimar nem menosprezar outras denominações evangélicas, não, longe de mim tamanha coisa, mas a igreja de Jesus Cristo, ela é por natureza uma igreja pentecostal. Glória a Deus, cheia do Espírito Santo. E tem uma coisa, irmãos, quem batiza com o Espírito Santo não é o Espírito Santo, nem é o pastor. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. É Ele quem faz isso. Glórias a Deus. Cada um aqui já foi batizado com o Espírito Santo, tem essa experiência. São experiências diferentes até. Glória a Jesus. Eu fui batizado com o Espírito Santo no dia 23 de setembro de 1967. E para mim foi uma experiência extraordinária. Eu fui para o Senac, lá em Caicó, eu conhecia muito bem o diácono Miguel. Era um homem cheio do Espírito Santo. E eu fui para aquela vigília com meus irmãos, no Senac, aquela vigília. E quando cheguei na metade do caminho, era um espaço muito grande da igreja presbiteriana, e naquele tempo em Caicó havia aderido ao movimento pentecostal, o reverendo Pedro Bezerra, certo? Não, e ele cedeu espaço para as vigílias. O pastor Raimundo Santana ia, ele marcava presença também, os presbiterianos, ele estava ali, era a noite todinha, certo? Começava de 11 horas da noite até 5 horas da manhã. Até 5 horas da manhã. E eu fui, saí de casa, quando cheguei na metade do caminho, a correr na sandália havaiana, torou. Eu peguei agora. Aí tive que voltar. Vim para casa, cheguei em casa, empurrei o corpo, passei um prego embaixo. Fazia isso. Eu fiz isso. Então, um prego por baixo assim, e fui. Quando cheguei lá, irmãos, morri de sono, um sono tremendo. Aí peguei a cadeira, aí fui lá para o fim. Cheguei lá, eu comecei a dormir por aqui mesmo. Aí quando cheguei lá, irmãos, o povo tudo alegre, orando alto, buscando ao Senhor. Irmã Fábio, naquela época, morava em Jardim do Seridó, ela teve que participar também, né, lá nessa vigília, de uma das vigílias, aliás, de uma das vigílias. Aí eu estava lá e comecei a pensar, bom, se eu ficar aqui para dormir, não vai dar certo. Então eu vou pegar minha cadeira, vou pertinho do diácono Miguel, né? Casado com o Joãozinho, né? Aí peguei a cadeira e cheguei lá. Por quê? Porque eu disse que ele fala línguas estranhas e alto, e eu não vou dormir com azulado. Aí cheguei com a cadeirinha bem devagarzinho, né? E ele lá, falando línguas estranhas, cheio do poder de Deus. Irmãos, aí eu comecei a pensar, Jesus é um Deus. Jesus não mudou. Se o diácono Miguel está cheio do Espírito Santo, falando estranho, Jesus pode fazer isso comigo. Aí comecei a orar. Jesus, me batiza com o Espírito Santo também. Jesus, faça isso na minha vida. Glória a Jesus. Aí comecei a insistir, meus irmãos, 3 horas da manhã, aleluia, o Espírito Santo de Deus veio sobre a minha vida. Glória a Deus. De uma forma extraordinária, glórias a Jesus. E quando eu abri a boca, só línguas estranhas, o pastor Santana chegou, colocou a mão sobre a minha cabeça e disse: graças te dou, Jesus, porque tu estás batizando com o Espírito Santo. Daí a pouco Jesus batizou outro, mais outro, mais outro, mais outro. Glórias a Deus. E aquela experiência para mim foi tão profunda, glórias a Jesus, que eu cheguei em casa às 5 horas da manhã falando línguas estranhas. Não conseguia falar a língua portuguesa.
Glórias a Jesus. Louvado seja Deus. Fui para a escola bíblica dominical, não conseguia falar português, só línguas estranhas. Fui cantar no conjunto Estrela de Jacó, irmãos, à noite, que é uma coisa, não cantava, falando línguas estranhas. Glória a Deus. Foi um mover tão grande do Espírito Santo na minha vida, uma experiência tão grande. Eu não sei como foi a sua experiência, eu estou contando a minha experiência. Aleluia. Glórias a Deus, porque cada um tem a sua experiência. Louvado seja Deus. E dou graças a Deus, irmãos, que este Espírito nunca se afastou de mim até hoje. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, a gente participa do culto de doutrina, ensino da palavra, escola bíblica para obreiros, como esta escola que está sendo realizada, e em todos os campos eclesiásticos hoje da nossa igreja no Rio Grande do Norte, os pastores estão realizando escolas bíblicas para obreiros. Nós temos a escola bíblica dominical também, glórias a Jesus. Ou seja, houve um despertamento na Assembleia de Deus, irmãos, pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, conhecer a palavra de Deus. Glórias a Jesus. E dou graças a Deus por vocês que estão aqui. Glórias a Deus, aprendendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus dentro dessa temática tão importante dessa escola bíblica, que é obreiros influenciando vidas pelo exemplo. Pelo exemplo. Glórias a Deus. Então, essa escola bíblica, irmãos, traz para cada um de nós uma responsabilidade enorme. Enorme. Influenciando vida pelos exemplos. Vocês sabem que a nossa vida, ela fala mais alto que as nossas palavras? É verdade. A mulher se torna aqui. Ela disse para o marido: eu tenho observado. Observado o quê? Que este homem que passa sempre aqui por nós. Olha aí, irmão. Ela observou, só pelo exemplo. Ela observou que Eliseu era um santo homem de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Só pelo exemplo. Vocês sabem que a nossa vida, a nossa maneira de viver, de nos comportar, fala mais alto que as nossas palavras. Por onde a gente passa, onde a gente chega, a gente é diferente, vive diferente. Glória a Jesus. Aleluia. Confúcio, eu gosto de ler as frases desses filósofos, tá? E naquilo que é verdade, a gente diz que é verdade. Ele dizia o seguinte, irmãos, que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Ou seja, minha vida, sua vida, aonde quer que nós estejamos, fala tão alto, mais do que 1000 palavras que você diz. Claro que Jesus mandou pregar o Evangelho. Mandou pregar. Tem que pregar o Evangelho. Tem que pregar o Evangelho. Agora, quem prega o Evangelho sem vida, irmãos, tem resultado não. Mas não tem tempo. Quem prega o Evangelho sem vida, é preciso que o pregador, é preciso que o ensinador, ele viva aquilo que ele prega, ele ensine aquilo que ele vive. Vocês sabem que no Sermão da Montanha, Jesus não falou só para os seus discípulos, não. A multidão estava lá. E eu estive lá também, irmãos, é um lugar, um ambiente muito acústico. Jesus não tem microfone. Vocês imaginam que é para falar para uma multidão. Fica
na parte oriental do Rio Jordão, aliás, do Mar da Galileia. É um espaço, vocês entram lá naquele, não é um monte alto, é uma colina. Jesus entrou ali, o discípulo estava ali, e Jesus ensinava, o povo estava. Abra aí sua Bíblia, Mateus, capítulo 7. Capítulo 7. Vamos abrir nesse sermão, tem que ler bem alto aí, os versículos 28 e 29. Mateus 7, versículos 28 e 29. Fique em pé, isso, muito bem, pastor Tio. Escutem bem, escutem aí. Vocês estão vendo? A multidão se admirou. O sermão do monte ou da montanha, porque ele falava com autoridade. Ou seja, Jesus vivia o que ensinava e ensinava o que ele vivia. Tanto é que ele pergunta assim, certo? Quem de vós me convence do pecado? Se levante um aí. Quem de vós me convence do pecado? A vida de Jesus, irmãos, era uma pregação. Era uma pregação. Lembra-se daqueles oficiais enviados pelos escribas, principais sacerdotes? Vocês vão prender aquele homem. Aí eles foram. Chegaram para aprender mesmo. A hora era para aprender. Mas aí eles voltaram. Disseram: cadê o homem? Vocês não foram prender o homem? E eles responderam: nós nunca ouvimos homem falar como aquele fala. Aleluia, glória a Deus. Glórias a Deus. Se é algo maravilhoso para nós, irmãos. Glórias a Deus. Então, o obreiro, irmãos do Senhor, ele tem que ter um exemplo. Um exemplo, como diz aqui o versículo 12. E olha que Paulo fala aqui para um obreiro jovem. Timóteo, irmãos, ele teve aquele encontro com Paulo, era filho de uma judia, mas de um pai grego, vocês imaginam, mas sua avó, sua mãe ensinaram de tal sorte que ele se firmou no ensino da sua avó, Lóide, da sua mãe, Eunice. Ensinaram ele, cresceram, aprendeu. E Paulo, irmãos, viu naquele jovem, na sua segunda viagem missionária, um obreiro, e Paulo levou consigo. E realmente, mais tarde, Paulo imposta Timóteo, irmãos, como pastor da cidade de Éfeso. Que Paulo havia sido pastor ali 3 anos. 3 anos. Ele foi impostado como pastor ali. E esta é a segunda carta, aliás, a primeira carta que Paulo escreve a Timóteo. E diz: mas tu, apesar da tua mocidade, ninguém despreza a tua mocidade, mas seu exemplo, né? Seu exemplo dos fiéis, irmão, porque seu exemplo para a gente, até que é, que não é muito difícil agora, seu exemplo dos fiéis, em que, Paulo? Na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Em todas essas dimensões da vida cristã, especialmente na vida de um pastor que era Timóteo. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque os irmãos já escutaram desde quinta-feira da abertura, os irmãos escutando essa temática aqui. Mas a verdade é que, meus amados irmãos, o mundo hoje, diz o saudoso pastor Antônio Gilberto, não sei se alguém aqui já ouviu, o pastor Antônio Gilberto. Quem conheceu o pastor Antônio Gilberto? O saudoso pastor Antônio Gilberto. Muita gente conheceu. Ele dizia que o único livro, a única Bíblia que o descrente lê é a Bíblia do crente.
Vou repetir. O saudoso pastor Antônio Gilberto dizia que a única Bíblia que o descrente lê é a Bíblia do crente. Aí vocês vejam que responsabilidade, meu irmão. Que responsabilidade. Você lê a Bíblia todo dia, sim ou não? Sim, claro, você lê a Bíblia, você estuda a Bíblia, você reflete na Bíblia, você... Agora, o descrente, ele nem Bíblia tem. E a única Bíblia que ele lê é a sua vida. É a minha vida. Sabe? E nós precisamos, irmãos, entender essas coisas. Por esta razão, é que eu dou graças a Deus, porque a Assembleia de Deus, irmão, tem se despertado. Pelo menos eu falo aqui em termos de IADEB, Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Estado do Rio. Sabe por quê, irmãos? Eu estou falando aqui para pessoas que têm responsabilidade na obra de Deus, pessoas que têm conhecimento. Porque há muitas Assembleias de Deus por aí que já saíram da forma faz tempo. Até a liturgia já. Eu cheguei para a Assembleia de Deus, irmão, que nem água tinha mais. Nem água tinha mais. Bota logo um grupo de louvor. Bota logo um grupo de louvor, a liturgia totalmente diferente, mudada. Tudo isso, sabe? Totalmente diferente. E tem uma coisa, deixa eu dizer para vocês, né? Quando ele lá da glória a Deus, aí eles vão se voltar para saber quem foi. Quem foi que deu glória a Deus? Quer dizer, tem muitas Assembleias de Deus por aí, com essa forma, com esse poder, com esse padrão, com esse formato, e assusta até. O pastor José Santos, ele foi para o setor de Cacatal, por algum tempo aqui, foi para o Rio de Janeiro, aí chegou, da esposa também, e os filhos acharam por bem levar para o Rio de Janeiro, para lá mais perto, para cuidar deles. Né? E ele chegou lá, teve uma carta de mudança, aí foi para a igreja, a Assembleia de Deus. Aí chegou lá, não dá para mim não. Isso não Assembleia de Deus. Aí foi para outra. Chegou lá para outra, totalmente diferente. Não dá para nós não, vamos procurar a terceira. Aí o filho disse, olha, não procura muito longe de casa não, porque fica difícil, né? Mas eu deslocamento, vai deixar. Aí ele procurou a terceira. Quer saber uma coisa? Eu vou voltar para a minha carta de mudança para o Natal. Aleluia! E voltou, porque entregou a carta. Pastor, eu hoje estou morando no Rio de Janeiro, mas minha igreja é a Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Glória a Deus. Certo? Aí ele diz, olha pastor, toda sexta-feira, eu estou ouvindo, assistindo pelo YouTube o culto de doutrina do Deus Central. A oração eu chamo minha esposa, vamos orar para Deus. Ela faz o culto de oração, a gente canta, a gente lê a palavra, a gente ora. E tem mais uma coisa, pastor. Eu vou querer o Pix para montar meu disco para cá. Porque eu sou muito da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, que ainda mantém, graças a Deus, o seu perfil de Igreja Assembleia de Deus. Glória a Deus. Não quer dizer para os amados irmãos que isso é generalizado. Não. São algumas exceções que nós temos hoje no Brasil. Algumas exceções. Sabe? E a gente procura, de qualquer maneira, manter. Eu sei que há muita gente no Rio Grande do Norte incomodada até comigo. E não, porque o pastor Marquinhos é muito radical. É muito. Nada disso. Eu não estou ensinando além daquilo que eu aprendi na Assembleia de Deus. E até que me prove o contrário de que eu estou errado, eu posso mudar de atitude. Até que alguém me convença e faça o apelo e eu aceito. Mas enquanto isso, por exemplo, hoje eu vejo lá na igreja que eu chego por aí, aqui no Rio Grande do Norte, lá vem
O esposo e a esposa, ele dobra o joelho e se ajoelha, ela só vai sentar no último lugar. Vai fazer assim. Fica assim olhando. Isso não é assembleia não. E tem outros que chegam, irmãos, com a barba por acolá, vai no domingo, sem nem não vier, ou abrir para o braço. E ele todo fazendo na igreja, chega lá, se senta os dois no banco, e diz: meu Deus, como é esse povo? Acho que a Assembleia não. Já outros chegam, meus amados irmãos, de brinco, de correndo no pescoço, de vestido tão colado, e para sentar no qualquer coisa, você está puxando na direita ou na esquerda para ver se. A Assembleia não é não. Pode até o nome, pode até ter o nome, Assembleia, mas eu digo para vocês, está distante do modelo da Assembleia de Deus. Aleluia, glória. Está longe, está muito distante essa pessoa. E a gente precisa uma falta de ensino, de orientação. Agora, sabe o que acontece, irmãos? É que eu nunca vi uma sociedade tão hedonista como essa que nós vivemos. Sabe? Ou seja, irmão, olha, eu sou crente, sou da Assembleia de Deus. Agora, quem manda na minha vida sou eu. Eu é quem dito as minhas normas. Eu me visto como quero, faço como quero. Deus, pastor, esse padrão, isso aí para mim não. Longe de mim também é coisa. E o pior, irmãos, é que tem marido que é conivente também. Ou seja, essa sociedade hedonista, irmãos, é de tal forma que o prazer fala mais alto do que a renúncia. É ou não é? Ora, Jesus Cristo foi quem disse: quem não renunciar tudo quanto tem e até a sua própria vida, não pode ser o quê? Vocês imaginam? Vamos pensar nisso aí. Quem não renunciar tudo quanto tem, até a sua própria vida, não pode ser bendecido. Mas tem pessoas que, não, eu quero viver para mim, eu vivo como eu quero, eu entendo, passou no nome da minha vida, certo? Para lá. Vocês já ouviram falar de desigrejado, não é? Desigrejado é aquele que não quer se meter na da igreja, eu fico em casa. Você é crente em casa mesmo, fica em casa. Mas eu pergunto a vocês: será que na igreja visível assim, eu estou falando de Assembleia de Deus, viu? Estou falando de outra nacional. Será, irmãos, que não tem desviado dentro da igreja? Já vi pregador dizer: se Jesus voltasse agora, essa igreja ia ficar vazia. Eu pergunto: será? Será? Verdade, é preciso pensar nisso, refletir nisso. Porque não se admite, irmãos, uma pessoa dentro da igreja visível, porque tem a igreja visível, é essa que eu estou aqui e olho, é a igreja visível, e tem a igreja invisível. A visível eu estou vendo, mas a invisível só quem conhece é Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Só quem conhece é Ele. Glórias a Jesus. E dou graças a Deus, irmãos, por esse trabalho de estudo da palavra de Deus. Em todo o estado, a escola dominical tem tido um aumento no número de frequência de alunos também. A nossa EPB em síntese tem sido um suporte muito bom, graças a Deus. Glórias a Jesus. Muitos irmãos preparados,
Porque eu digo para vocês, muito para a escola dominical, chega lá, o professor deu o título da lição, o texto aula, professor João, e a verdade em prata, e vai contar como foi a semana dele, não tem quem aguente. É verdade ou não é? Não tem quem aguente. É verdade. Não, senhor. Vamos estudar a palavra. Está aqui o título da lição. Vamos estudar aqui a verdade em prata, aqui o texto aula, o texto de ouro, o que é que está dizendo aqui. Vamos ver o que é que o comentarista vai discorrer aqui. E o professor tem que estar preparado. E a EBD Síntese, irmão, tem exatamente dar esse suporte a mais ao professor da escola dominical, para que ele tenha mais conteúdo para ministrar para os seus alunos. E tem uma coisa, quando passa os 45 minutos, 50 minutos, que encerra, ainda fica dizendo, se tivesse mais um tempo, se tivesse mais um tempo, para a gente ouvir mais. Não é verdade? E nisto, amados irmãos, nós estamos firmando. Eu já vou encerrar porque nós temos consagração. Mas eu queria dizer essa palavra para você. Não vá para isso que eu falo demais. Mas é porque eu gosto de aproveitar a oportunidade. Eu não sei quando eu vir aqui outra vez. Eu gosto de aproveitar a oportunidade. Meus amados irmãos, a gente fala a palavra de Deus e a gente quer ver os crentes firmados na palavra, seguros na palavra. Sabe por quê, amados? Porque hoje, diante de, olha, são tantas teologias que têm surgido, e tem muita gente aí com a cabeça embaraçada, com a cabeça confusa, especialmente quem acessa canal de YouTube. Tenham muito cuidado com isso. Seu pastor não é aquele pregador do YouTube. Seu pastor aqui é o pastor Jeremias Alves dos Santos. Tá aqui, é o pastor da igreja. É ele. É ele o pastor. Seu pastor não é aquele pregador do YouTube, não. Porque tem muitas heresias, tem muitas teologias falsificadas, ventos de doutrinas estão soprando fortemente. E eu digo para vocês, irmãos, olha, na eira, se pegar a pedra, uma corda colocada no pescoço do boi, e o boi saía rodeando, e aquela pedra ia tirando a casca do trigo. Depois se pegava, irmãos, vamos dizer, pegava exatamente a pá e jogava para cima. Quando jogava para cima, a casca ia embora, mas o trigo ficava. Aleluia! Eu digo isso porque eu sou sertanejo e me lembro. Quem não se lembra aqui de. Naquele tempo chama assim, Arupé. Quem mencionou Arupé? É isso mesmo, é verdade, pega assim, aí o vento soprava, a casquinha embora, mas o trigo ficava. Eu não quero dizer para os irmãos o seguinte: quem tem a palavra de Deus é trigo. O vento sopra, o trigo fica, mas a casca fica. Glória a Deus. Eis portanto o valor que tem a escola bíblica para obreiros, o culto de doutrina, a escola bíblica dominical, o valor que tem. Você absorve. Jesus Cristo disse: olha, quem ouve as minhas palavras e pratica é como um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Pronto. Quem ouve e pratica é como um homem sábio, prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí vem o doido. Que o doido, irmãos, é aquele que ouve, não pratica e edifica a sua casa sobre areia. Aí lá vem os temporais. Vem a chuva, vem o vento e os rios a correr. A casa que foi edificada sobre a rocha não vai sofrer nenhuma fissura.
Não vai nem trincar a parede, não vai trincar. Mas a casa que foi edificada sobre a areia, disse Jesus. Está aqui, escrito aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Olha o que ele diz aqui. Jesus disse, veja só, capítulo 7 de Mateus. Jesus disse, olha, e desceu a chuva, e correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. Encerrou aí? Não. Encerrou aí? Não. Não. Aí diz, e foi grande A sua queda. a sua queda. Posso ser. Foi grande a sua queda. Cadê ele? Cadê ele? Isto aqui é quem ouve e não pratica. Agora, quem ouve e pratica, pode vir a chuva que vem de cima, pode soprar os ventos que vem Glória, de glória a lá, Deus. pode correr os rios que vêm por baixo. Glória. Fica firme. Glória a Deus. Glória. De tal sorte que cada um, obreiro, cada uma das irmãs que está aqui, cada um possa dizer, como disse o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho. Glória, glória a Deus. Estou firme, estou seguro. Pode vir pregador do YouTube, pode vir novas teologias, pode vir o que vier. Eu sei quem tenho. Glória a Deus. É verdade. Que há muitos aí, nas redes sociais, nas mídias sociais, combatendo até, dizendo até que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela apenas contém a palavra de Deus. Aliás, esses são os teólogos liberais. São os teólogos liberais. Eles estão dizendo isso aí, e tem muita gente. Por exemplo, já vou encerrar. Eu vou dar um pouquinho. Até meia-noite aí. Mas não tem. Tem muitos por aí, amados irmãos, que deixam de ouvir o seu pastor para estar ouvindo o que os YouTubers estão dizendo e estão relativizando a Bíblia. Por exemplo, vocês podem acreditar que um cristão genuíno, porque tem um cristão falso e um cristão verdadeiro, sim ou não? Tem. Um cristão genuíno, ele crê no que a Bíblia diz, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus do céu e da terra. Ele crê isso aí. Ele crê. Aí vai mostrar o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Quer dizer, a criação ela foi feita em 6 dias. No sétimo Deus descansou. Mas aí tem alguns evangélicos cristãos aí já dizendo, bom, eu sou cristão, eu sou evangélico. Agora, eu não acredito na narrativa da criação do mundo. Eu creio mais na teoria da evolução. Eu creio mais na teoria da evolução. Eu pergunto mais ou menos. E qual de cristão é esse? É um falso cristão. Eu não sei explicar tudo aqui, Gênesis capítulo 1. Não sei explicar tudo isso aqui não. Isso aqui é mistério. O escritor aos Hebreus, irmãos, no capítulo 11, versículo 3, salvo engano, ele diz, pela fé entendemos, olha aí, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Aí vem um cristão dizendo, bom, eu sou cristão, mas eu sou evolucionista. Isso é mentiroso. Eu sou cristão, mas sou darwinista. Eu não creio que Deus fez o homem no pó, a sua fundação. Não, a vida foi uma evolução a partir de uma ameba. Veio do macaco. Ele não passa. Muito cuidado. Firmemos
na palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia. Estejamos. Glória. Queridos, nós temos, são 17 horas, eu acho que eu vou diminuir essa hora de 4 minutos, ou 5. Nós temos, irmãos, não tem ninguém comprometido, não tem não. Todo mundo aqui comeu, almoçou bem, está todo mundo bem. Pode ir até meia-noite. Nós vamos consagrar quantos ao diaconato? 8 ao diaconato e reconhecimento. Muito bem. Está aqui o primeiro secretário da nossa conversão no estado do Norte, pastor Reginaldo Alberto Luna. Eu vou pedir que ele faça a chamada dos consagrantes ao diaconato. As esposas estão aqui, nesses consagrantes. Se as esposas estiverem aqui, as esposas vêm por aqui à frente e o pastor João Natália de Aquino vai ministrar a palavra para esses consagrantes em nome de Jesus. Meus amados irmãos, com alegria, eu me saúdo com a paz do Senhor. Conforme a orientação do nosso pastor presidente, pastor Martim, à medida que nós formos citando o nome do obreiro que vai ser consagrado, vamos chamar primeiro os que vão ser consagrados ao diaconato. Então a esposa, por gentileza, esses são casados, o acompanhe. Pastor Alex, por gentileza, vai acomodando lá à frente. Genilson Lopes de Lima. Muito bem. Geraldo Alexandre Silva Gomes. Já foi. Itamar Batista da Cruz. Já foi. Jonas do Nascimento. Leandro da Silva Araújo. Luiz Barbosa Alves. Luiz Barbosa, o senhor? Mateus da Costa Silva. E Tiago Bento da Silva.